do piscicultor que tem a síndrome de Asbigaldo aí? Ele não entende a piscicultura como um negócio, né, ou como uma empresa. E ele acha que o tanto que der, na verdade, o tanto que der, deu. E nunca será possível melhorar. Tá certo? Então o Asbigaldo é o quê? Um cara que não acredita no potencial da produção de peixes. Tá? Ele só cria peixes, ele não produz peixe. Então ele só cria peixe porque ele vê a galera criando, né? Ele acha que tudo é muito fácil. Alguns Asbigaldos acham que tudo é muito fácil, outros acham que tudo é muito difícil. Das duas, uma, ou ele vai achar que é muito fácil, ou ele vai achar que é muito difícil. Na verdade, se a gente pensar um pouquinho, vai entender que o produtor que fala que criar peixe é tudo igual, tudo fácil, é o cara que mais torna as coisas difíceis para ele e para a própria cadeia produtiva. Porque o amadorismo dele atrasa o desenvolvimento profissional da atividade. Tá certo? Além de espantar outras pessoas que, por um azar, talvez, vão conhecer justamente quem? O piscicultor que tem síndrome de Asbigaldo. Às vezes o cara está interessado na produção, né? Está querendo diversificar a atividade na fazenda dele, no sítio dele. Aí sabe que tem um rapaz que produz peixe ali perto, né? Ele, eu vou lá visitar esse cara, né? Vou lá visitar esse cara, ver o que ele me fala. E é justamente um Asbigaldo que está lá. E aí ele chega lá e o cara começa... Você vai ver aqui, você vai entender o perfil comportamental do piscicultor que tem esse síndrome de Asbigaldo. O interessado na piscicultura que visita um cara desse, ele pode correr um sério risco de se contaminar com o amadorismo do Asbigaldo. Tem solução para isso, Paulo? Tem solução para o cara não se contaminar com o amadorismo do Asbigaldo? Tem. Tem 2 vacinas, na verdade 3. Existem 3 vacinas que o piscicultor ou interessado em entrar na piscicultura, ele pode procurar se vacinar com elas para ele ficar protegido, tá certo? Que é o quê? É a vacina pauloroberto.px, que ele vai encontrar no Facebook ou no Instagram, e é a vacina Paulo Roberto Peixes, que ele encontra no YouTube, tá certo? Se ele não vacinar nesses locais, ele vai se contaminar com a síndrome do piscicultor Asbigaldo. Ah, e qual que é a terceira vacina? É o canal do Telegram. Tá certo? Vamos lá, vamos para o segundo padrão, então, desse piscicultor que a gente apelidou carinhosamente, nomeou aqui ele como Asbigaldo. Todo dia tem uma notícia diferente lá na piscicultura dele. Seja essa notícia boa ou ruim. Olha, parece até brincadeira o que eu vou te falar aqui. Quem é consultor talvez já tenha escutado alguma dessas coisas que eu vou te falar. Quem é piscicultor, às vezes, conversando com outros piscicultores, escutou isso daqui também. Tem um piscicultor que eu atendo e ele fala que depois que eu passei a fazer consultoria para ele e os resultados aparecem, né? E ele falou que o pessoal em volta começou a consultar ele para ele falar o que ele está fazendo. Oh, eu sei que você produz peixe. Como é que faz quando acontece isso? Ele fala assim, cara, eu não sei de nada. Eu não sei de nada, eu aprendo todos os dias. E quem me ensina, que é o Paulo, você tem que perguntar para o Paulo. Mas o Asbigaldo, você vai entender que o Asbigaldo, ele não vai procurar. Ele não vai procurar. A gente vai chegar lá nesse ponto. Vamos lá. Então, assim, o produtor com síndrome de Asbigaldo, ele é capaz de mandar mensagem todo dia, às vezes. Ou ligar, tá? Ele tem um negócio com ele, que ele tem que falar o que está acontecendo na piscicultura dele. Ou se é ruim, ou se é bom. Entendeu? E olha só, às vezes ele fala às vezes ele liga, manda mensagem, falar que o peixe morreu. Ou falar que o peixe não quer comer. Ou falar que o sol está queimando os peixes, tá? Comecei agora a abrir a caixa de Pandora aqui. Ou falar para o vizinho que o vizinho mexeu na água dele, e é por isso que os peixes dele não estão se desenvolvendo da maneira correta. Para falar que tem peixe grande e que tem peixe pequeno. Nossa, no meu tanque aqui é bom demais, aqui tem todos os tipos de peixe. Tipo, para ele é assim, ó, tipo grande, tipo médio e tipo pequeno, tá certo? Para falar que os peixes redondos dele, que as caranhas, que os tambaqui, estão reproduzindo lá no tanque dele, se você falar que isso é impossível, ele vai jurar de pé junto que ele viu os alevinos lá dentro. Então, se ele viu os alevinos lá dentro, os peixes redondos estão reproduzindo no tanque dele. Eu não vou nem entrar nesse vespeiro aqui, porque não tem nem como discutir, né, com a pessoa. Ele liga ou ele manda mensagem para falar que os pássaros estão acabando com os peixes dele, tá certo? E aí ele tem que dar tiro nesses pássaros.
Ele tem que fazer o controle desses pássaros lá, né? Ele liga para falar que entrou lontra lá no tanque dele, para falar que os tanques estão sujos, porque choveu, tá certo? Ou porque não deu tempo de adubar a água, tá certo? E aí ele fala o seguinte, não, meus tanques estão assim, é porque não deu tempo de adubar a água. Para falar que ele arrumou uma ração mais barata, que quando ele arruma a ração mais barata, ele garante que ele achou a mina, tá? Não, agora eu achei a mina, achei a ração mais barata aqui, agora eu vou rachar de ganhar dinheiro. Ele fala que tem água demais na terra dele. Ele adora falar assim, nossa, na minha terra tem água demais. Não, todo buraco que eu cavar lá vai sair água lá de dentro dele. Mas na época da seca baixa muita água. Nossa, na época da seca eu passo um sufoco com essa água. Aí começa a ficar meio incongruente, né? Tem água demais, na época da seca vai secar. Se tem água demais, até na seca tem água demais também, né? Pra falar que tem um cara querendo comprar toda a produção dele, ele liga, ele manda mensagem. Mas no outro dia, você pode ter certeza, no outro dia ele tá te ligando para falar o seguinte: não vai vender, não vou vender para esse cara não, porque esse cara só quer pagar a prazo. E por aí vai. Detalhe, ele não faz nada para mudar essa situação. Faz nada. Terceiro padrão do psicultor com síndrome de Asvigaldo: não fazer o que precisa ser feito. Ele não escolhe os alevinos, né, que existem ali, que estão mais perto ali dele. Ele vai comprar os mais baratos. E eu já falei de alevinos aqui para você. Compra só os mais baratos. Se ele vê que um milheiro de alevino está custando R$300, R$350, ele vai procurar um que seja no máximo R$110. No máximo. Ele não paga mais do que isso, não. Porque ele acha que o alevino mais barato vai dar mais lucro para ele. Tá bom? Outra coisa. Ele adora colocar soja ou milho. Soja, vamos lá, eu tenho certeza que você conhece alguém dessa forma. Ele adora colocar soja ou milho em tambor de 200 litros, em tambor de 100 litros, né? De molho. Deixar de molho isso daí para jogar para os peixes dele, tá certo? Por quê? Porque isso barateia o custo da ração. Ele precisa baratear o custo que ele tem com a ração. E ele faz isso por quê? Porque ele aprendeu com o pai dele, ele aprendeu com o tio dele, ele aprendeu com o avô dele, que faziam isso lá para trás. Inclusive, eu vou passar para vocês aqui a conta do Asbigaldo, né? A conta para ele fazer esse godó. Eu não sei como é que chama aí na região de vocês. Se vocês quiserem me falar aí como é que chama esse milho, essa soja de molho lá na água, deixa lá dentro daquele tambor, e a hora que você abre aquele negócio lá, tá aquele cheiro maravilhoso, né? Aqui eu chamo muito de godó, né? E a conta para jogar esse godó é o seguinte: se tiver que jogar 10 quilos por dia de ração naquele tanque, ele vai somente dividir na metade. Então, metade ele vai ter que jogar mais ou menos ali uns 5 quilos daquele godó. Se ele sabe que ele tem que jogar 10 quilos por dia de ração naquele tanque, ele vai jogar 5 quilos de ração e os outros 5 quilos que ele faz na cabeça dele, porque ele vai pegar uma concha, alguma coisa, um balde, vai jogar. Normalmente ele joga 5 baldes e fala que foi 5 quilos, né? E ele vai jogar esses 5 quilos de godó. Como se tivesse fornecido tudo ração. E tem mais, tem segredo para você usar esse godó. Por quê? Porque principalmente os peixes que já passaram de meio quilo, eles gostam mais desse godó do que os peixes mais novos. Por quê? Porque esse godó enche mais rápido a barriga desses peixes. Esse é o Asbigaldo. Análise de água, ele faz, ó, no olho, ó. Análise de água, ó. Ele faz no olho. O olho dele é treinado para olhar para a água e dizer se a água está boa ou se a água está ruim. Se está forte ou se está fraca. Se está precisando jogar um calcário para fortalecer a água ou não. Eu estou usando as palavras do psicultor com síndrome de Asbigaldo. Se precisa jogar um calcário para fortalecer a água ou não. Inclusive, quando ele vende todos os peixes do tanque, passou a rede, vendeu... ele não baixa a água do tanque para poder passar a rede, não. Ele passa daquele jeito lá. Ele não troca essa água quando ele finalizou o lote. Deve ficar alguns peixes maiores lá, né? E ele não troca essa água. Imediatamente, no outro dia, se possível, ele já está colocando alevino lá. Ele já está colocando peixe lá. Ele não troca essa água, né? De onde os peixes gordos acabaram de sair, porque tem que aproveitar aquele adubo que já está presente na água. Por isso que porque é isso que o peixe pequeno gosta de comer. Ele gosta de comer o adubo da água. O peixe pequeno gosta de comer o adubo da água.
Você já escutou isso em alguma piscicultura? Eu escutei e não foi em uma só não, certo? Acompanhamento do crescimento do peixe. Sabe como é que ele faz? Na linhada. Ele faz na linhada. Como assim, Paulo? Eu não entendi. O que é fazer acompanhamento do peixe na linhada? Ele pesca um peixe na linhada. Ele pega a linha de anzol, amarra o anzol lá, coloca a isca e joga lá e traz na linhada. Às vezes ele não usa nem a vara de pescar, a vara de bambu, enfim, molinete. Ele gosta muito de usar fígado de vaca para fazer isso. Primeiro ele pega o fígado de vaca ou coração de vaca, pica, corta tudinho, faz uma ceva e aí joga lá uns 10, 20 pedaços. Aí os peixes sobem ali para poder comer, vai afundando, eles vão ficando naquele lugar. Aí ele isca no anzol 1 e joga lá para poder fazer o acompanhamento do crescimento dos peixes dele. E aí pescou lá com o fígado de vaca lá. Então, o que ele vai pescar? Uns 2 ou 3 peixes no máximo, ele vai pescar para ver se eles estão bons. E entenda que bom é a classificação que ele dá, e ele não sabe nem a idade de peixe, não sabe quanto tempo que tem que o peixe está lá dentro, ele não sabe nada, não sabe nem o peso. Nem pesar esse peixe que ele pegou, ele não pesa. Ele olhou aquele peixão aqui assim, né? Opa, esse aqui tá bom. A classificação é bom. Então, se tiver bom, ele já vai procurar alguém para comprar o peixe. Só depois que ele olhar e ele falar que o peixe está bom ou não, que ele vai procurar um comprador. Ele nunca nem fez pesquisa de mercado. Se liga, ele nunca nem fez pesquisa de mercado. Vamos lá. Quarto padrão. Eu vou falar 10 para você aqui hoje. E abre seu coração, vê se você se identifica com alguma coisa aqui, ou se você conhece alguém assim. Síndrome do piscicultor Asbigaldo. Peixes sem padrão algum. Os peixes que ele produz, como é ele mesmo que classifica em bom ou ruim, essa é uma classificação que nem existe na literatura nacional e internacional. Peixe bom ou peixe ruim. Classificação. Depois de pescar uns 2 ou 3 lá no tanque, ele acha que tá tudo igual. Ele pescou os peixes lá, naturalmente os maiores ou os mais rápidos vão pegar aquilo ali primeiro. E ele acha que tá tudo igual. Então, quando o comprador... Ele achou que tá tudo igual. Meus peixes tá bom, tá tudo igual. Coloquei 3 mil peixes aqui, deve ter uns... Olha só, então quando o comprador chega e vê que tem peixe de mamana caducando lá dentro, eu acho que você conhece essa expressão, né? Dos menores até os maiores ali, de mamanda caducando. É lógico, o comprador vai quebrar o pau com as bigaldo, não tem jeito, ele vai pagar menos, ele vai levar menor quantidade, ele vai devolver os peixes pequenos pro tanque. Olha só, você sabe que quando ele devolve os peixes pequenos pro tanque, o asbigaldo fica até feliz com isso? Como assim, Paulo? O comprador foi lá para levar os peixes dele, comprou e devolveu os peixes, e o cara tá feliz? É, porque ele fala que se ele der aquele godó os peixes vão engordar e ele pode vender esse peixe daqui a um tempo. Gente, quanto tempo que já não passou nessa parada aí para ele chegar e falar que depois de um ano, depois de um tempo, ele ainda consegue engordar esse peixe para poder vender daqui a um ano de novo. É isso aí, peixe sem padrão nenhum. Quinto padrão do piscicultor Asbigaldo: não fazer conta de nada. Aí tá, ele procura um atravessador que paga à vista, né? Ou no máximo ali 30 dias, se ele já conheceu o cara. Se ele já conheceu o cara que vai comprar, ele ainda pega um check-in lá para 30 dias. E por que ele pega esse cheque por 30 dias? Porque ele pega esse cheque e vai lá naquele cara do posto, lá no Cobrinha. Eu sei que tem um Cobrinha aí na sua cidade, que troca cheque, que fica lá no posto o dia inteirinho, no posto ali no centro da cidade. Ele fica sentado lá, ali toma um suco de laranja, conversa com um, conversa com outro, todo mundo chega lá nele, vê como é que tá, aquele negócio todo. E aí ele vai lá, ô Cobrinha, tô precisando trocar um cheque aqui, como é que faz? E aí combina lá uns jurinhos, uns 3% aí em 30 dias, né? E aí o Asbigaldo vai lá e troca esse cheque com ele. Por quê? Porque ele pega esse dinheiro e vai lá na casa agropecuária para poder pagar umas contas lá. Por quê? Porque ele não consegue se organizar para comprar direto da fábrica. Fato. Né? Ele não tem escalonamento para isso, ele não tem nem organização para isso, nem planejamento para isso. Então ele vai lá na casa agropecuária, o pessoal, opa, Asbigaldo, vem cá, meu amigo, você está sumido, rapaz, você não apareceu mais aqui, aí já vai preparando a pastinha com os boletins, né, com as notinhas lá. Então tá bom. E aí, como ele não consegue comprar direto da fábrica, ele vai comprar lá da loja. Lá na loja ele paga 30% mais caro na ração, mas ele tá bem que ele acha que ele tá bem.
Lá na Casa Agropecuária, ele paga umas notinhas, pega, quitou, faz outras lá, compra um lepecide para aplicar nos peixes que ele reservou assim, que está parecendo machucado. Alguém escutou o que eu falei? Ele compra um lepecide. Eu não sei se você conhece lepecide. Você deve conhecer lepecide, né? E ele fala que tem que levar um lepecide para aplicar nos peixes que ele reservou, que ele ia comer esses peixes, que ele tirou os maiorzinhos. Mas como esses peixes estão aparecendo machucados, porque os machos estão brigando entre si para poder acasalar com as fêmeas, segundo ele, está acontecendo isso lá. Então um vai morder na nadadeira do outro, um vai morder ali na barriga do outro, vai machucar, e aí ele tem que aplicar lepecide nesses peixes. Ele fala desse jeito. E olha só, lepecide, eu não sei se você já ouviu falar em lepecide. Lepecide é um remédio que você compra na Casa Agropecuária, que é bom para curar bicheira, é bom para curar umbigo de bezerro, entendeu? Então, lepecide, que é para curar umbigo de bezerro, ele diz que é muito bom para aplicar ali nas nadadeiras dos peixes, porque os peixes começam a nadar por cima da água, as nadadeiras estão lá, ele consegue passar a rede e aplicar lepecide nos peixes. E olha, não foi nenhuma nem duas vezes que eu escutei isso não, gente. Eu estou trazendo para você os absurdos que o Asbigaldo faz, tá certo? Então ele sabe que ele pagou, Paulo, você falou que ele não sabe fazer conta, ele sabe, ele paga 40, ele sabe que ele comprou 40 sacos de ração, que é o que cabe ali na S10 cabine simples dele, tá? Mas ele não sabe qual ração que foi, ou qual lote que ele gastou essa ração. Ele só sabe que toda vez que ele vai lá na Casa Agropecuária, ele compra 40 sacos de ração, porque é o que cabe na traseira da S10 cabine simples dele, tá? Então, e outra coisa, lá no depósito de ração mistura tudo, mistura com quirela de milho, que está tudo esparramado no chão, não fica nada em cima de estrada, aquela coisa toda. Então o cheque que ele recebeu do comprador de peixe, que ele vendeu peixe, e ele já descontou lá no Cobrinha, e ele já não recebeu 100% do que ele fez, porque ele descontou ali antes para poder fazer assim, e ficou tudo ali na loja. O dinheiro ficou praticamente tudo ali na loja. Até porque a loja já encomendou mais uns 3 mil alevino para ele. Asbigaldo, já liguei aqui para aquele fornecedor nosso aqui de alevino, vai chegar para você na semana que vem, aquela coisa toda, eu dou um jeito até de levar lá para você, né? Aí ele fala, opa, já tô bem, porque tô pagando R$120 no milheiro e nem frete eu vou pagar, porque os caras vão levar lá para mim. Beleza, vai baratear o custo dele. Vamos pro sexto ponto, sexto padrão do Asbigaldo. Não saber quanto tempo demora para os peixes dele ficarem prontos para o abate. Ele só sabe o dia que o peixe chega. O dia que o peixe chega. Por quê? Porque ele lembra que naquele dia o cara lá da loja foi levar os peixes lá para ele. Esse peixe aqui chegou em fevereiro do ano passado, em julho do ano passado, em dezembro do ano passado, em março desse ano. Ele sabe quando os peixes chegou. Mas quando vai sair, aí é aquela incógnita. Tá certo? Ele sabe por experiência própria, porque tem muito tempo que ele faz, tem muito tempo que ele acompanhou o pai dele fazendo, tem muito tempo que ele viu o avô dele fazendo. Então, olha só, ele sabe que eles vão demorar 1 ano para ficar pronto. Peixe nenhum fica pronto antes de 1 ano, é tudo mais de 1 ano. Pode ser o peixe que for, para o Asbigaldo, esse peixe vai demorar sempre mais de 1 ano para ficar pronto. Então, se ele comprou esse ano, março desse ano, ele só vai vender depois de março do ano que vem, tá certo? Na cabeça do Asbigaldo. Por quê? Porque ele tem experiência que todos os peixes demoram mais de 1 ano para engordar, tá certo? Vamos lá para o sétimo padrão do Asbigaldo. Ele sempre compra peixes a mais para garantir que sobre uns no final. Lembra que eu falei que lá na Casa Agropecuária eles já tiraram um pedido de 3 mil peixes para ele? Essa é a base dele. Quando ele vai lá na Casa Agropecuária, ele dá um jeito de falar que ele está precisando de 3 mil peixes. E sabe por que ele pede 3 mil? Porque ele precisa que no final sobre pelo menos 1.000. Para ele poder vender e pagar as contas lá que está lá na loja, as notinhas que ficou lá na loja. Se sobrar mais de 1.000, é porque os peixes reproduziram, tá certo? Se sobrar mais de 1.000, é porque os peixes reproduziram, porque ele sabe, ele tem certeza, ele tem experiência, porque o pai dele fez assim, porque o avô dele fez assim, que ele sabe que ele tem que pôr lá 3 mil peixes para poder sobrar 1.000 lá no final. E outra coisa, quem falar o contrário disso aí para ele, ele vai discutir de forma agressiva. O Asbigaldo ele chega a ser agressivo, tá certo?
Porque ele cresceu o pai dele vendo o pai dele fazendo isso, cresceu vendo o avô dele fazer isso. Ele faz e sempre deu certo. Sempre deu certo dele colocar 3.000 peixes no tanque para tirar 1.000. Então a conta dele bate. Porque ele quer tirar 1.000. Então ele tem que pôr 3.000. Na cabeça dele. É assim que funciona. Tá certo?